de 2019, publicado pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, mostra que 29% dos adolescentes foram vítimas de bullying, enquanto 16% confirmaram já ter praticado. Por diversos motivos, assumir que pratica o bullying é mais difícil e, por isso, números registrados é subnotificado. Isso também dificulta o reconhecimento por parte dos pais dos agressores. E descobrir que o filho está praticando bullying traz questionamentos, até negação em alguns casos e até surpresas, por não perceberem os sinais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Camila Miranda, que é psicóloga, autora e coautora de livros, na área de psicologia e educação. Camila, bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui na Rádio Sociedade, Porque Camila, faz parte da história, Exatamente. Salvador. Todo mundo tem uma história com a Rádio Sociedade, Sim, tem gente que chega aqui e diz assim, olha aquele sinalzinho da rádio. Eu acordava com meu avô, com minha mãe, colocando esse sinal. E aí é assim, eu costumo dizer que eu também tenho essa história, Meu avô, ouvinte da rádio, e hoje faço parte dessa jovem senhora, vamos se dizer assim, Porque inovou, mas a gente sabe que dentro do conceito a gente traz, e a essência é sempre a mesma da Rádio Sociedade. Agora, Camila, falando sobre esse assunto, que a gente, infelizmente, quando a gente fala, para muitos ainda é tabu, Outros chamam de mimimi, vamos se dizer assim. Mas por que ainda é tão difícil esse reconhecimento, principalmente por parte dos pais com relação aos filhos, Quando tem uma situação dessa e que é ser questionada, não, era uma brincadeira de criança, de adolescente, de jovens. É muito bacana o viés que você traz, porque é um assunto muito amplo, mas quando vocês trazem assim, da questão de quem pratica o bullying, dos autores, dos agressores, e por que é difícil por que é difícil essa questão de lidar, olhar esse pedaço, porque quem sofre, a gente acaba se compadecendo mais, Mas é muito, na minha visão, tanto de muito estudo, de leitura, e de atendimento clínico, porque assim, quando você considera, olha, teu filho fez algo que não foi bacana, todo mundo sabe que não é bacana, é uma violência, não é aceitável, não é bacana, não está certo, não está correto. Então é como se aquela família, aquele contexto, pai e mãe se sentem já a priori julgados. Então, se a minha filha faz... Eu sou mãe de uma menina de 9 anos. Se minha filha faz algo que não é bacana, tem um comportamento, estou me corrigindo, que ela tem um comportamento que não é bacana, isso me invalida como mãe. Então, esse é o primeiro pedaço, Sim. O outro é tentar entender a dinâmica, conhecer a dinâmica do bullying, e perceber que isso não torna seu filho ou sua filha uma pessoa já necessariamente taxada ali, tarimbado, como é que fala? Carimbado de mau caráter ou que vai ter problema no futuro. E aí vem muito das leituras, como as pessoas trazem o tema do bullying, porque você tem pesquisas sérias, bem feitas, que falam de como é que essas pessoas, tanto quem sofre, quem assiste, como quem faz, o que pode acontecer no futuro delas. E aí são todos muito difíceis, são todos dores muito grandes, só que quando você fala do autor, é uma coisa mais feiosa, Então, Sim. Um dos riscos dos autores é que eles se envolvam com questões mais vamos chamar de marginalidade, de tentativa de fazer coisas erradas, porque eles vão fazendo nada é dito a eles, olha, aqui não pode, aqui não é aceito, e eu venho aqui, eu vou te ajudar a lidar de outra forma. Sim. Então, o que ele cresce? Ele cresce aprendendo que aquilo está certo, bacana. Então, é uma criança que segue com o recado que foi dado. Não porque ela virá a ser um delinquente, um marginal. Estou usando as palavras duras de propósito. Então, assusta, as pessoas se fecham, E eu acho que muito mais que assim, é como se fosse um atestado de que eu sou uma péssima mãe ou um péssimo pai. Não é isso. Não é. Se questiona muito essa coisa também de estudos, dizer que o autor do bullying vem de famílias desestruturadas, desorganizadas. Que padrão? Quem é que a gente diz o que é uma família normal ou anormal? Existe isso? Não. Existe uma família que consegue ter uma rotina, uma consistência, valores que são consistentes, sejam quais forem os valores de cada família. Isso é segurança. Quando você é inconsistente,
que torna mais difícil, né? Então, não sei se responde. E porque os pais saem sempre na defensiva, né? Sim. Você trouxe uma situação bacana, que quando você falou também, né? Da questão dos padrões. Porque... E aí você questiona, tipo, existe um padrão correto a se seguir? Que família é essa? Que, né, de Sim. padrão, pra gente analisar. E, de fato, tem... E aí eu já falando de meninos, né? Tem Sim. meninos hoje, por exemplo, o meu esposo, que foi tão bem educado, e ele é o único homem entre as irmãs, né? Que, para muitas mulheres... ele é taxado como besta. Sim, como uma pessoa boba, Como uma pessoa boba. E assim, e não é do comportamento também, ou do que o outro teve, né, enquanto educação, e que faz o outro ser assim, mas não significa que o outro não esteja observando e notando determinadas situações, né? Mas até isso, a pessoa quando é boa demais, ou é honesta demais, ou e aí a gente vem sempre... para os padrões culturais, né, do que é esperado do menino, do garoto, da figura Sim. masculina, né, de que não pode ser muito sensível. Depois as mulheres crescemos, ficamos grandes, mulheres maduras e queremos homens mais cuidadosos. É meio confuso para esses meninos, né? Muito confuso. Mas E aí eu já vou te perguntar, quando você fala da questão, né, de tipo, falar em bullying, tem muitos que são, já vêm logo como reativos, os pais. E a pergunta para você, a pergunta que eu te faço então, como falar sobre bullying, né, esse tema, Pronto. No conceito família, qual é o momento, não sei se posso te perguntar nem assim, mas o momento certo ou ideal, talvez, quando aquela criança ela inicia na vida escolar, né, na convivência com outros colegas, na questão do social, quando é o momento ideal e como se falar sobre bullying? Uma pergunta bacana, difícil e bacana, mas as difíceis são bacanas também. Eu penso em duas coisas, né? Uma, assim, quando a gente pensa no agressor, né, no autor do bullying, como é que você percebe que alguém está sofrendo ou praticando? Você tem o comportamento externo, ele muda. Né? Então, o que você vê de mudança comportamental em quem começa a praticar o bullying, que tem uma questão de poder, de superioridade. Então, começa a mentir para tentar se livrar dos problemas, porque sabe que está errado. E o bullying é feito quando não tem um adulto olhando, é uma das características do bullying. Por isso que é tão difícil pegar uma situação na hora acontecendo, né? Porque é uma das características dessa dinâmica, né? Então, começa a mentir para se livrar dos problemas, desmerece, justifica. Você fala, mas Camila é assim, o assado, então vai desmerecendo, desvalorizando o outro para justificar a sua ação. Geralmente são bons de falar e de conversar, tem habilidade da oralidade, não sei se diria assim, né? Pensando aqui na rádio, né? Mas, então fala, a gente acaba sendo, e passa, ou a gente acaba sendo engabelado não porque quer. Né? Começa a tentar impor a autoridade em relação aos outros cada vez mais. Então, se não fazia com os primos, começa a querer se impor, porque está funcionando na escola, está funcionando em outros lugares, eu vou arriscar mais, eu abro mais minhas asas e começo a me impor como uma autoridade, começo a questionar, a ficar mais irritadiço em casa, mal educado em casa, quando não era, em situações, né? Mal educado também no caricato, né? Sim. E começa a se vangloriar de que é muito porretão, porretona, mesmo sendo verdade ou não, só para trazer um pouco, né? Então, quando é que você fala? Quando você percebe uma mudança comportamental, quando você estranha alguma coisa, né? Quando a escola traz algo, mas pode falar também bem antes. Porque uma das questões que me aparece muito no trabalho, e que pessoas me perguntam no consultório, ou assim fora, em conversas e tudo, assim, muito hoje, inclusive, assim, tantas coisas acontecendo e as pessoas parecem estar, assim, paralisadas, aceitando tudo. Não, eu acho que é uma defesa do ser humano. Mas o que acontece? Quando a gente deixa de falar de situações que aconteceram com o coleguinha. Então, vamos lá, qualquer hora numa escola que aconteça algo com coleguinha, com colegão, se for um adolescente, não precisa ser só coleguinha, né? Mas com colega, algo que você viu, algo que foi noticiado, não precisa esperar chegar uma situação, como a gente teve recente, de alguém de um tiro, mas alguém que foi maltratado, que apareceu no vídeo, uma chacota, poder conversar sobre isso, mesmo que isso não tenha nada a ver com você, não chegue nem tão pertinho de você, seja em outro estado, o que a gente constrói nas crianças? Constrói o sentimento de indignação. Estou trazendo como sentimento, mas é um valor moral. Quando eu consigo me indignar com coisas que não são justas, não são bacanas, essa noção de certo permanece mais. Então, eu trabalho muito numa prevenção, para que eu tenha essa indignação, porque com a indignação eu me movimento. Sim. Eu posso tanto colocar para a professora que alguém está me perturbando, que alguém não fez a parte do trabalho, ou que alguém disse que eu não fiz o trabalho quando eu fiz. Essas coisas, trabalho em grupo. Sim. Ou que o coleguinha me chamou de feio, ou me empurrou, ou isso. Quando a gente fala, ainda não tem um bullying instalado ali, a princípio. Porque quando eu consigo falar,
eu ainda não estou no papel fechado de que sofri de vítima, porque a vítima não consegue falar. Então, mas eu me indigno com isso. Sim. Eu não me sinto merecedora, e se eu vejo alguém fazendo, de alguma forma, eu estou indignada, nem que eu vá falar para a Camila fez isso. Mas tá, a gente vai trabalhar o dedo duro ou não, mas eu me posiciono. Então, começar a trabalhar com questões amplas para que você traga o teu valor seu de família. Mesmo que vou trazer um tema polêmico, você tenha um valor de que, eu vou falar assim, você considera que... Eu tinha um colega assim, vou falar uma coisa bem antiga, eu formei, meu terceiro ano foi em 92. Ele achava que menina não podia tirar nota mais alta. Sim. Então, se na sua família... É meio doido isso, mas você acha que só homem é capaz e tal, e é isso que você acredita, mas assim, você vai ter seu valor de família. Agora, ele não precisa desmerecer o outro, diminuir o outro para que teu valor tenha força. Percebe? Sim. Porque o autor, quando ele faz isso, ele desmerece o outro e aí ele escolhe alguém que é mais frágil, que não vai saber se defender por várias razões. Para se sobressair. Para se sobressair. E aí, o que ele tem? Ele é como se está construindo a vidinha dele ou dela com os valores assim, o poder, a força, são valores mais importantes do que a colaboração, o respeito, a gentileza. Por isso que eu falo, se a gente consegue trabalhar a indignação desde cedo e dizer o que é certo e o que é errado, trazer esse assunto, não deixar passar batido. Não precisa entrar em detalhes de uma notícia muito dura para uma criança pequena, nem para um adolescente, mas mostrar a sua indignação e dizer aqui em casa não, com seu vizinho não, com o porteiro você trata direito, ou assim, ou assado. Se você tem uma questão de racismo, se isso é claro, se uma família consegue ter essa clareza que ela tem, você fala, você dá bom dia. A gente dá bom dia a todo mundo. Você não quer, não vai ser amigo? Não seja. Eu estou falando caricato, tá? Certo. Por isso eu me pergunto o que eu acredito pessoalmente, que a gente até conversa. Não é isso que eu acredito, mas se uma família tem uma clareza disso, de que meu valor, eu não quero você brincando com uma criança chinesa, japonesa, coreana, alemã, portuguesa, negra, o que seja, mas você vai dar bom dia. Você não vai ser amigo. Percebe? Sim. O respeito tá. Eu não preciso desrespeitar o outro para ter o meu valor, por mais maluco que esse valor seja. Sim. Foi caricato. Fica fácil. E é como você falou, né? Tipo, então, o que eu percebo aqui dentro do nosso diálogo é que a questão do bullying, ela tem muito a ver com a questão do respeito, né? Do que é o conceito de respeito Sim. que a gente forma dentro daquele outro indivíduo, ou desde que ele nasce, né? E é a partir daí que a gente pode desenvolver outros cenários, mas que o respeito, ele é o central. E tem, só para você comentar, se eu tenho um papai e uma mamãe que sempre resolve as coisas gritando, por mais que se amem muito, eu aprendo a gritar. Não dá para controlar, porque eu mesma já gritei algumas vezes com minha filha. E ela fala que entre eu e o pai, quando está mais emotivo, quem é que grita? Mamãe. Sim. Eu grito mesmo, a minha voz aumenta. O pai não, tem outra forma de fazer, mas a voz dele não aumenta. Porque a voz aumentada aparece mais, né? Sim. Então, tem horas que você, de fato, sai do trilho. Vai sair um pouco desse trilho. E que você reconheça, mas você diga, olha, não foi bacana o que eu fiz. Não precisa se explicar também para a criança também, né? Mas só não foi bacana. Não foi. Mas mamãe, você já sabe, mamãe quando não está bem, grita. Aí cabe a mim tentar não gritar, mas ela sabe. Entendi. Porque também lá na frente, mais adolescente, vai me dar uma provocada. Você sabe que quando... exatamente. Mas para mim pensar nisso, eles repetem o que eles aprenderam, né? Exato. Assim. Agora, com relação aos casos confirmados, Sim. né? Tipo assim, ou eu suspeitei, ou eu comecei a observar a partir de, né, alguns Sim. questionamentos que o meu filho, ele está praticando bullying, né, com um colega. Como é que eu devo conversar com meu filho sobre isso? Tipo, já foi confirmado, ele está fazendo. Provavelmente a escola trouxe algo Sim. de uma história de confirmação. Sim. Assim, ter paciência com a escola, no ponto que ela vai continuar a fazer um trabalho na escola, e não é no primeiro dia, até porque os estudos hoje falam assim, não bote todo mundo junto, porque você não vai estar resolvendo nada, você vai estar botando um forte com o que está fraco naquele momento, isso vai embolar e você vai perder, você vai ter uma conversa à toa, você vai ter jogado uma carta fora, né? Sim. Então, assim, ter paciência com a escola nesse cuidado, e não adianta, vamos lá, não vai adiantar punir. Por quê? Porque a punição, você pode dar um limite, dizer, olha, não aceito mais, então, neste momento, ou você faz uma carta, ou você vai ficar mais de perto, mediar, o que foi que ele aconteceu? Deixa eu me organizar aqui. Não adianta punir, porque a punição, assim, você resolve aquele comportamento indesejável, inadequado, apenas pela obediência ou pelo temor. Sim. Você não tem muito espaço para um aprendizado de uma nova forma de agir. Entendi. Então, eles precisam também de mediação.
O que foi que aconteceu? A fulana é insuportável, mãe. Quando ela fala na sala, tem aquela voz de taquara rachada, né? Então, você entender, ouvir no início, porque ele ou ela vai vir falando muito mais do outro, até ouvir, tá, mas o que a voz te incomoda? Então, vamos falar com a professora, vamos pedir para te mudar de lugar. Então, você está dando um espaço de construção. Ficou meio simples, né? Porque é não cair para o julgamento em cima dele, que está errado, é tentar entender, porque eles não têm uma maior falta de sensibilidade, empatia ao outro. Então, é um processo de longo prazo. Você disser, tá bom, Camille, o que você acha que você pode fazer nessa situação para melhorar a tua aula, para que não incomodem você na aula? Porque aí, repare, se a outra colega tem voz de taquara rachada e me incomoda, o que eu acho que eu posso fazer, ou o que pode ser feito, para que não me incomodem na aula? Então, eu permaneço num topo, mas, ao mesmo tempo, eu entro na situação de uma forma mais pessoal. O que pode ser feito? Perfeito. Então, aos pouquinhos, porque aí sentar separado da taquara rachada, né? Sei lá. Ou daquele menino que mete a mão no nariz, na meleca do nariz, desculpa. Né? Então, quem sabe isso é possível. Por isso a parceria e a paciência com a escola e com a família, né? E aí, aos pouquinhos, mas isso já foi. Ele não tá. Você olha para trás, sei lá, aí você senta na frente. Aí você olha para trás, para a taquara rachada, você olhou porque quis. Ela não está do teu lado. E aí você começa a tirar de uma zona de conforto, mas sem possivelmente a criança ou adolescente se sentir posto contra a parede. Porque aí ele fica reativo. E a punição não funciona. E achar que tem que menosprezar e que é uma criança que não tem jeito, ou dizer, é culpa do pai, é culpa da avó que mima, é culpa da mãe que mima. Você vai deixando de mão. Ele precisa de mediação, que também ensinem como fazer. Entendi. Entende? Entendi. Camila, muito obrigada, viu? Obrigada. Gostaria de te agradecer. Vocês têm um olhar muito peculiar. É muito bacana. Muito bacana. Né? Então, gente, nós conversamos agora com Camila Miranda, que é psicóloga, autora e coautora de livros, né, da área de psicologia e educação. E a gente falou hoje sobre o bullying, né, mas, na verdade, o bullying de um outro lado, né, de uma outra forma, uma outra visão. Não sobre a vítima, mas sobre quem pratica. E como pai, como eu devo me comportar ou como eu devo agir com o meu filho, se sei que meu filho pratica ou está praticando ou começou a praticar algum tipo de bullying com um conhecido, vizinho, um coleguinha da escola, quem quer que seja. Camila, mais uma vez, obrigada. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, possam te encontrar, se tiver alguma dúvida, quais são os seus canais? Meu canal, que é o prático, que eu acho que é de maioria, é o Instagram, é psicóloga.Camila Miranda. Eu tô com uma blusinha listrada azul, o cabelo tá mais vermelho, que eu gosto, né? Mas é psicóloga.Camila Miranda. Aí eu falo do bem-estar e bullying, porque tem um perfil, né? Sim. E aí pode colocar no direct ou mandar pelo próprio zap. E eu sempre respondo, nem sempre, né, é imediato, mas eu sempre respondo, se identifica que... E lá tem bastante material também. Eu tenho o canal do YouTube, agora eu mudei o título, você sabe? Prevenção do bullying, mas tem lá. E aí eu tenho vários materiais, fica fácil. E eu posso ajudar já, tirar dúvida, ou se for um trabalho mais específico também. Bom, Camila, mais uma vez, muito obrigada, viu? Agora 11h42. Viva bem na sociedade. Conexão Sociedade.